Olá, seja muito bem-vindo ao curso. Espero que você tire bom proveito disso, consiga aplicar as técnicas que eu vou estar te ensinando dentro desse curso, consiga crescer na sua carreira de tráfego, consiga se aprimorar com o conteúdo que eu vou estar te passando aqui. É um conteúdo muito valioso que me diferenciou muito no mercado em relação a outros gestores de tráfego. Hoje eu não me posiciono mais como gestor de tráfego, me posiciono como especialista de dados, de business intelligence. E eu vou pegar um pouquinho desse conhecimento que eu fui adquirindo sobre análise de dados, sobre essas coisas que vão aprimorar o seu trabalho de tráfego. Mas vamos começar falando primeiro de uma introdução aqui. Precisamos abordar alguns conceitos que eu não sei se você já conhece, se você conheceu na faculdade ou se você fez só algum curso de tráfego. Então eu vou abordar alguns conceitos aqui que podem ser úteis, tá? Vou começar pela escala de consciência, que foi criada pelo copywriter Eugênio Schwartz. Né? Muita gente chama como escala de consciência de Gene Schwartz, não bota o eu, fica só Gene Schwartz. Se você procurar no Google, você vai achar a escala, ela é bem legalzinha, da direita para a esquerda. Só que eu coloquei ela aqui como um termômetro, ó, porque a gente consegue medir a temperatura do público a partir disso. Nós vamos passar por todas essas temperaturas aqui e eu vou explicar cada uma para você de forma mais detalhada. Esse slide aqui vai estar disponível para download, então você pode ler com mais calma cada página do slide, mas eu vou fazer uma introdução mais rápida, tá bom? Bom, vamos lá. Público alheio, tá? É o público mais frio da sua lista ali. Ele é aquele público que ele não sabe que ele tem um problema. Às vezes o cara tá ali no dia a dia dele ou a uma empresa que você fornece serviço, ele não sabe que ele precisa da sua solução, né? Ele não procura por essa solução até que ele saiba que ela existe. Bom, vamos lá, continuando aqui, tá? Vamos falar do público alheio, tá? Que é aquele público que não sabe que ele tem um problema, muitas vezes ele nem procura por uma solução. Ele está ali no dia a dia dele, é uma empresa que às vezes ela não tem implementado uma solução definitiva nessa questão, e ele não sabe que isso está causando às vezes para ele uma perda de dinheiro ou poderia melhorar o sistema de tráfego dele. Então, você, por exemplo, oferecendo o teu produto, esse público é o público que não sabe nem o que é às vezes tráfego. Muita gente não sabe nem o que é anúncio na internet, que está acostumado só a panfletar. Então esse é um público que está muito alheio, ou você está lidando com o público do seu cliente, né? E você tem o público dele, que é um público totalmente alheio ao nicho de produto do seu cliente. Geralmente esse público você precisa educar, né? Por isso que muita gente hoje parte para a questão de produção de conteúdo no Instagram, vídeos, porque você precisa educar e conscientizar o público de que existe uma solução para um problema. Muitas vezes a pessoa não sabe nem do problema e fala, pô, caraca, nem sabia que existia isso aqui, cara. Então, esse é o público alheio, tá? É um público que você pode investir bem nele, se você tiver verba para investir, se você for trabalhar com o que a gente vai trabalhar no seu cliente final, você vai começar a trabalhar esse público aqui, porque a gente vai abordar muito a questão de análise de dados, né? E aí, com análise de dados, você consegue abordar um público desse, porque agora você tem outros dados que vão te dar embasamento de como chegar até esse público que está totalmente frio. É um público que, se você investir, ele tem um custo mais baixo para investir, porque é um público que está muito frio e você vai focar mais no alcance, né? Você vai tentar alcançar mais gente possível. E você não tem concorrência nesse mercado. Porque como ele não sabe que existe o problema, ele não sabe nem que existem outros produtos. Se ele não sabe que existem outros produtos, ele não conhece nenhum concorrente seu. Então esse público é um público que você não tem concorrência, é o teu oceano azul. E aí nós vamos para o ciente do problema. Ciente do problema. É o público que, o nome já diz, né? Ele sabe que tem um problema, só que ele não sabe como resolver. E ele não sabe que existe um produto que resolve o problema dele. Ainda é um público grande, né? Se fosse uma pirâmide, ia estar lá embaixo, a base, aquele público frio. Aqui ia fechar um pouquinho mais esse público ciente do problema. Então as pessoas já sabem que tem um problema, mas elas não sabem que existe um produto. Às vezes a pessoa, pô, quer emagrecer, mas ela sabe que precisa emagrecer, mas ela não sabe como que ela vai fazer. E aí você chega de repente com uma solução. Ela já pesquisou sobre aquilo e você apresenta uma solução. Olha, eu tenho um treino, eu tenho um remédio, eu tenho alguma coisa que vai te ajudar a alcançar o resultado desejado para você, tá? Também tem pouca concorrência nesse público, mas já começa a ter um pouco mais do que o público que está totalmente frio. Que a partir desse ponto, se a pessoa pesquisou alguma coisa no Google,
Provavelmente ela já está começando a receber anúncios lá dos seus concorrentes. Não tanto quanto o público já está quente, mas ainda já começou a receber anúncios, né? E aí a gente já vai para o ciente da solução, que é um público que é um pouquinho mais aquecido, mas também já a sua concorrência começa a aumentar. Ele sabe que tem um problema, sabe que tem uma solução, só que ele não sabe onde encontrar. Ele não sabe qual é o menor preço, qual é o melhor produto para ele. Igual eu falei, o cara quer emagrecer. Beleza, já descobriu que quer emagrecer, que ele precisa. Às vezes o cara está hipertenso, alguma coisa assim. Mas ele não sabe o que, que ele faz. Se ele toma um remédio, se ele faz um treino, né? Ele já tem uma solução, ciente que existe uma solução para ele, mas ele não sabe qual é a adequada. Ele ainda não encontrou a empresa que vai fornecer. E ele acredita que às vezes aquilo ali é muito inacessível. Ele acha que emagrecer é alguma coisa muito difícil, que só quem é rico consegue, só quem tem personal. E aí você tem que provar para ele o contrário. E muitos empreendedores estão trabalhando nessa área no marketing. Aqui é onde a concorrência começa a se tornar maior, né? Porque aqui as pessoas estão tentando explorar esse público, que já é um público que, pelas técnicas atuais de marketing, de persona, dessas coisas, você consegue encontrar segmentando nos ads, né? Provavelmente, se você já está trabalhando com tráfego, você está trabalhando em cima desse público aqui, que é o público que já demonstrou algum interesse, já pesquisou alguma coisa determinada desse nicho. Aqui é o ciente do produto, tá? Aqui ele está ciente que existe um tipo de produto. Então ele está ciente de que existe um remédio emagrecedor, por exemplo. Então aqui a concorrência é grande, provavelmente ele já conhece os teus concorrentes. Aqui a concorrência é grande, tá? Aqui a tua concorrência é total e você vai ter que se diferenciar ou por preço, ou por prazo, ou por qualidade. Você ou seu cliente que você vai atender vai ter que se diferenciar em algum desses pontos aqui. E o último ponto é o interessado, tá? O interessado é praticamente teu, porque o interessado é aquele público que ele já está de olho no teu produto, ele só está esperando você fazer uma oferta para ele, fazer um lançamento, ele já entrou na tua landing page e saiu, né? Então esse interessado ali você vai trabalhar uma coisa mais de aquecer, de quebrar a objeção, ver por que, que ele não fechou. Isso também envolve muito a análise de dados, tá? Muitas vezes a gente vai trabalhar lá no último módulo, lá no módulo bônus, justamente sobre isso, tá? Sobre como entender o comportamento das pessoas que já estão acessando a página, já estão chegando lá, às vezes no finalzinho, entender o porquê que ela não chegou, porquê que ela não comprou. E aí eu vou explicar para você, vou apresentar algumas ferramentas que vão te ajudar a entender esse público especificamente. E aqui eu montei uma linha, tá, das etapas. Então, quando você faz tráfego, você cria um anúncio, uma landing page, o opt-in, ou seja, é um cadastro, né, ou uma tela de carrinho, pode ser também. A conversão, que é quando a pessoa compra, e a retenção, que é quando você vende de novo ou você retém essa pessoa para uma assinatura mensal, que é um tema também que a gente vai abordar num módulo bônus separadamente, focado em LTV, que eu vou explicar aqui o que, que é. E aí o Business Intelligence é quando você maximiza os recursos, você gera inteligência de dados na empresa. Né? Você sabendo como é que funciona cada etapa do funil, você consegue trabalhar a inteligência em todas as etapas do público do negócio. E aqui eu coloquei um exemplo, tá? Esse aqui não vai ser esse número, esse aqui é um número só de exemplo, nunca vai ser nessa proporção aqui. Eu coloquei, tá vendo? 100, 75, 50. Isso aqui é o seguinte, eu estou dizendo o seguinte, teve 100 cliques. Aí vamos supor, dos 100 cliques, uns 70 foram para a página. Desses 70 que foram para a página, 25 se cadastraram na landing page ali gratuito, quiseram experimentar. Né? Então a gente tem aqui, considerou, experimentou, comprou e recomprou. Então a gente teve ali a público que considerou, experimentou, aqui ele comprou, né, na conversão, e aqui ele reteve. Esse aqui é o teu público ideal, que é o público que ele não só compra, ele compra de novo, né? Então se você quiser usar um público como referência, um lookalike, é o teu público de retenção, caso o negócio trabalhe com retenção, claro. Tem negócios que não tem como. E aí nós vamos falar aqui dos indicadores de performance. Nós vamos começar pelo clique, onde nós vamos medir o custo por clique. Vamos começar abordando aqui o custo por clique, tá?
Nós temos o custo por clique, que é para poder medir o quanto que a gente está pagando por clique na plataforma. O custo por lead, que é baseado nos cadastros que nós temos, que se tornam leads, porque aí a gente pode trabalhar eles no e-mail marketing, um WhatsApp, dependendo de como você está capturando esse contato. E as assinaturas, quando a pessoa compra. E aí você tem o custo por aquisição, que é o teu CAC, que é uma das métricas mais importantes, que é justamente qual é o custo, quanto que eu gasto para conseguir um cliente. Né? E é em cima do CAC que a gente vai fazer o LTV aqui no próximo slide, né? Onde a gente tem o ROI, que é basicamente o quanto que eu faturei dividido pelo meu custo vezes 100. Por que vezes 100? Porque o ROI te dá um número porcentagem. Então, quando você multiplica ele por 100, você tem um número inteiro, tá? Ah, meu ROI é 3, meu ROI é 4. Ou seja, meu ROI ali é 0, tantos por cento. Então, você tem ele ali, 400%, ROI 4. Né? 4 vezes o valor que você investiu te retornou em porcentagem. Investimento em tráfego e publicidade, que é o ROAS. Ele é muito parecido com o ROI, mas ele é focado no teu investimento de tráfego. Eu coloco R$1.000 por mês em tráfego e tenho um retorno de 5.000, beleza. Meu ROAS é 1.000 dividido por 5, né? 0,25. 0,20, desculpa, errei. Então, eu multiplico por 100, ou seja, meu ROAS é 0,20 vezes 10 dá 2. Meu ROAS é 20, né, no caso. Meu Lifetime Value, me desculpa se eu tiver errado o número aqui, gente, eu tô já de noite aqui. E eu não tô com a calculadora aqui para calcular as coisas, eu tô fazendo tudo muito rápido. Para ser bem específico, isso aqui eu tenho uma planilha para você, depois eu vou te mandar lá nos bônus, lá no final. Tem a planilha do ROI, a planilha do ROAS e uma outra planilha só para o LTV, que a gente vai focar só no retorno da vida útil mesmo, que é para quem trabalha com isso. Eu vou estar ensinando você de bônus a trabalhar com análise cohort, que é uma parada muito top. Você vai poder chegar nas empresas e falar, mano, vou fazer análise cohort do teu negócio aqui. Os caras vão falar, caraca, tu é o cara. Então, é uma planilha muito maneira, muito legal mesmo. Você vai se amarrar. Então, vamos falar rapidamente do Lifetime Value, né, que é esse valor do tempo de assinatura. Ou seja, se o cara... Por que ele é tão importante e eu decido focar tanto nele? Vamos supor que o teu produto não é necessariamente de assinatura, mas você vende um produto de R$10, você tem um produto mais caro, um produto de 15, 20, e o teu cliente, quando ele entra na tua esteira, ele vai comprar outros produtos de você ali. Se você tem esse controle, você sabe quantos compram, e você sabe que o teu público é fiel, você já sabe que um cliente teu não vai consumir R$10, ele vai consumir com você a média, você faz o cálculo, você fala, olha, a média dos meus clientes não, na verdade, não consome 10, eles consomem 40, mesmo que o meu produto seja 10. Então, às vezes, o teu tráfego, para você conseguir o teu público ideal, pode estar um pouco caro. Você está, tô gastando R$10 para conseguir um cliente e ele me paga 10 no primeiro mês. Mas você fala assim, pô, mas aquele cara ali todo mês ele vai manter comigo, porque o meu produto é de assinatura. Ou seja, a média dos meus clientes, que o meu produto eu queria que eles ficassem um ano, mas pelo menos 6 meses estão ficando comigo na média. Então você vai falar, pô, então o meu LTV, né, é 6 vezes 10, então o meu LTV é 60. Ou seja, mesmo que eu invista 10 e pague dê um mês de graça pro cara praticamente, porque eu estou gastando 10 para conseguir ele, eu sei que ele vai me dar mais 50 de retorno durante o ano, pelo menos, porque é a minha média. Tem cliente que às vezes ele vai ficar um ano inteiro. E aí, sim, vai entrar lá na planilha do análise cohort, onde a gente vai trabalhar para você poder analisar mais a fundo como que está a retenção do negócio para poder implementar técnicas de melhoria, né? Para poder melhorar essa retenção, trabalhar, ver se é empresa de que, se é delivery, o que, que não é, você pode colocar um cashback, o que, que você pode estar colocando nesse negócio para fazer com que fidelize o cliente. Então aí entra na questão de estratégia de marketing. E aqui a função do analista de dados é justamente trazer e formar esses relatórios precisos para poder o analista de marketing estar fazendo essa parte de estratégia. Então, na próxima aula eu vou estar explicando para vocês melhor como que você vai estar montando um funil de marketing, um funil de tráfego, para poder te guiar durante todo o processo de tráfego, se você já não trabalha com funil ainda.
né? E você vai poder trabalhar com funil, a ferramenta que a gente vai trabalhar durante o curso para estar montando a nossa estrutura exemplo. E até a próxima aula, pessoal. Espero que vocês gostem. Um abraço. Tchau, tchau.